Deus, eu tô muito feliz. Oi, amigos! Eu não sei se essa é a vinheta que eu falo mesmo, mas vou me acostumar ainda com essa ideia de YouTube, tá, gente? Tô me acostumando, reacostumando. Como vocês estão? Se passou uma semana e Ana Emílio ainda está resfriada, ainda está com essa voz, mas eu creio que vocês vão relevar isso totalmente e vamos focar para o que importa, né? Gente, ontem na verdade eu acordei com muita vontade de trazer um devocional para vocês e eu ainda não sabia o que falar. Só que na verdade, desde o último vídeo que vocês assistiram, que inclusive eu tô muito feliz com a repercussão que ele teve, eu não imaginava, assim, quando a gente faz a obra de Deus, a gente nunca espera pouco, né, mas foi algo surreal, eu não imaginava. Eu quero agradecer inclusive a vocês que assistiram aquele vídeo, foi um vídeo muito especial pra mim, foi num momento assim que quem assistiu entendeu o que eu quis passar pra vocês. E enfim, hoje vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus, na qual todos nós que nos dizemos cristãos deveríamos saber da importância de deixar ele ser bem-vindo nas nossas vidas. Enfim, eu assisto um canal de uma menina que eu vou deixar o nome aqui, e assim, ela é uma inspiração total pra mim, nos vídeos aqui do canal. Eu não sei muito sobre a vida dela, eu comecei a acompanhar ela tem pouco tempo, mas quando na semana passada eu assisti um vídeo dela, um dos primeiros vídeos do canal dela, e ela orou antes de começar o devocional dela, então eu quero compartilhar essa devoção com vocês. Sinta-se à vontade neste ambiente, eu acho que é um ambiente totalmente preparado pelo Espírito Santo e quero muito que você se sinta à vontade. Se tiver um barulho de cachorro aqui, um barulho de cachorro é porque eu tenho 2 cachorros aqui em casa, mas creio que eles vão ficar super quietinhos agora. E que você aí olhe na sua casa antes de começar, que o Senhor, meu Deus, possa abençoar este momento. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor esteja conosco, esteja, Deus, com aquele que está vendo. Eu não sei, Deus, o que essa pessoa está sentindo neste momento, o que levou ela a assistir este vídeo, Pai, mas eu sei que o Senhor vem abençoar a vida desta pessoa, ó Deus, do coração dela, a sua família. Em nome de Jesus, direcione, Espírito Santo, este ambiente pelo qual será falado sobre ti, em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu estava pesquisando, né, alguns versículos que falassem a mais fundo do que eu queria falar com vocês, e aqui, vamos lá. Vamos começar na ordem que eu anotei aqui algumas coisas. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu anotei alguns versículos aqui e vou por ordem deles, tá? 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não apaguem o Espírito Santo. E em outras versões diz: não extingais o Espírito, que no caso seria não apagar ou não eliminar, né? Não apagar, não eliminar. Sabemos que dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa, nos nossos momentos com Deus, a gente procrastina muito falar com o Senhor todos os dias, ter que o Espírito Santo seja conosco todos os dias. Eu falo por experiência própria, por muitas das vezes eu prestando atenção muito na igreja, né? Inclusive na minha, porque é algo que a gente realmente sempre tá vendo, que quando alguém vai pregar ou quando alguém vai falar alguma coisa, ministrar oferta, alguma coisa, a pessoa sempre diz assim: eu estou muito nervosa, ou então muito trêmula, enfim. E a pessoa diz assim, que no dia que ela não estiver a presença do Espírito Santo nela, o nervosismo ele não vai existir dentro de nós. Então, eu creio muito nisso, porque a gente tem que ter aquele temor assim: meu Deus, será que eu tenho feito a coisa certa? Será que eu tenho pedido a permissão do Espírito Santo de Deus? Será que eu estou debaixo da bênção do Senhor? E que na verdade a gente às vezes só dá prioridade para coisas pequenas. A gente dá prioridade às vezes em mexer no celular, em fazer outras coisas que não agradam o Espírito Santo. Há 15 dias atrás, iniciou um propósito no Ministério de Dança, no qual eu participo,
da minha igreja, e a minha líder falou bem assim: Ana, a gente vai ficar 15 dias sem mexer nas redes sociais. E eu pirei, de primeira eu pirei, eu falei, não é possível, porque tava acontecendo várias coisas no meio da internet na qual a gente gosta muito de saber, né? A gente fala que o meio da fofoca é algo que, assim, é algo que a gente não consegue explicar, entender o que tá acontecendo no mundo dos influenciadores. Eu falo por mim, porque na hora que ela falou, eu falei, o quê? E fiquei desse jeito, eu falei assim, Paty, não é possível que isso tá acontecendo, não é possível. Mas depois, gente, do primeiro dia, do segundo dia, terceiro dia, eu fui ficando assim, cara, e se eu ficar pra sempre sem? Porque é algo que me fez falta. Não posso dizer que eu não senti falta, porque eu realmente senti falta de assistir pessoas no meio da internet, ver TikTok. A gente sente falta, não é? Eu falo porque é algo carnal, isso é algo que não é espiritual. A gente sente vontade de saber da fofoca da vida das pessoas. É algo que a gente tem que mudar isso em nós. Precisamos moldar isso, pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Eu falo porque se o Espírito Santo de Deus estivesse comigo todos os dias, e eu deixasse ele estar, porque ele está conosco, mas será que a gente permite ele entrar? Ele pode estar sentado do meu lado neste momento, mas será que eu vou permitir que ele entre em mim e faça morada? Tem muitos louvores, cânticos que falam sobre isso, né? E, enfim, durante esses 15 dias eu aprendi muito a dar valor ao íntimo com o Senhor. Ana, você precisou de 15 dias sem as redes sociais para você entender? Sim. Às vezes a gente precisa de um toque do irmão, a gente precisa às vezes de uma ajuda de alguém para que a gente entenda como realmente funciona o íntimo com o Senhor. Coisa que foi no último vídeo, que a gente precisa da direção do Senhor, precisamos de ajuda dos nossos pastores, porque, gente, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, mas, gente, o cachorro, não quer deixar eu falar. Enfim, e eu precisei desses 15 dias real, eu precisei entender que os 15 dias realmente me fizeram bem. Eu me desvencilhei de algumas redes, tem outras redes que eu nem instalei mais, eu nem vou mexer. Mas enfim, eu acho que isso me fez muito bem. Vamos para outro versículo que eu separei, que foi Gálatas 5:6, 5:16. Gálatas 5:16 diz assim: por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui, né, o Gálatas 5 é um versículo, é um livro que eu aprendi a amar com a minha pastora quando a gente assistia a escola bíblica, assim, gente, eu me encantava, sério, eu aprendi a amar a escola bíblica de uma forma muito legal. E quando fala que nós não deveríamos viver pela satisfação da nossa carne, tipo assim, satisfazer nossos desejos, porque igual eu disse sobre o TikTok e o Instagram, que eu fiquei sem 15 dias, eu não tive vontade mais de assistir, não tive vontade de seguir algumas pessoas mais, não me cabia, né, ter esse tipo de comportamento. E aqui fala, o Espírito Santo de Deus está conosco, viver pelo Espírito. Meu Deus, o que seria viver pelo Espírito? A sua dependência, ela vem do Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, que se minha amiga não for comigo, eu não vou. Mas que isso, aquilo. Gente, e se o Espírito Santo falar assim pra você que ele não vai estar na nossa vida, você vai ficar sem ele? A gente tem que ser dependente dele. Ele tem que chegar até nós e nós recebemos ele de braços abertos. Às vezes a gente chora mesmo, às vezes a gente se quebranta na presença, mas isso quer dizer que nós temos temor ao Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos ter a noção de que o Espírito Santo de Deus é muito mais que o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo, ele é um confidente nosso, que nós deveríamos ter todos os dias da nossa vida. Eu acredito que nesse pequeno devocional, Deus venha falar com você, porque Ele falou muito comigo, das vezes que eu abandonei, das vezes que eu deixei, das vezes que eu priorizei ter outras coisas na minha vida. Eu deixo pra outra hora, depois eu faço, depois eu falo. E eu sei que não é bem assim que as coisas funcionam. No dia que se Deus falasse pra gente que Ele não iria mais ser Deus nas nossas vidas, nós não seríamos nada. Na Bíblia fala que 20 amigos que estão descansados e sobrecarregados, eu os aliviarei.
Então isso fala muito sobre o Espírito Santo de Deus, que nós precisamos entender que a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa alegria, o nosso temor, ele tem que vir do Espírito Santo. Nós temos que deixar que o Espírito Santo entre em nós, porque sem o Espírito Santo nós não somos ninguém. Então, não coloque a sua expectativa no seu amigo, não coloque a sua expectativa na sua amiga, nos seus pais. Deixe que eles realmente te ajudem, mas eles também não podem dar, como eu posso dizer, conselhos fora da presença do Senhor. Não vai adiantar alguém que não é da igreja chegar até você e começar a te dar vários conselhos se essa pessoa não tiver a Bíblia, não tiver o Espírito Santo nela. Então, por favor, não abandone teu amigo Espírito Santo, porque ele não te abandona de forma alguma. Ele te ensina todos os dias que ele é o seu melhor amigo. Eu falo assim que até as pessoas que não acreditam no Senhor, até as pessoas que não seguem os passos do Senhor, elas acreditam sim, no fundo elas acreditam, porque ela baixa o dedo no chão e fala, meu Deus. Aí ela faz o que? Tá repreendido. A gente é muito assim, é o nosso automático. E é isso, gente. Eu queria mais falar sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer sobre, mas eu sei que sendo moldada eu posso ajudar muitas pessoas. Sou grata também aos carinhos que vocês me deram no último vídeo. Vocês comentaram coisas muito legais, eu fiquei muito feliz. E é isso, gente. Nosso devocional fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E até o próximo vídeo. Que se esqueça. Bye, bye!